Pessoal, vamos estudar, quero passar algumas coisas sobre o Apocalipse. Você que está com a sua Bíblia, anotem aí, peguem ela, anota do lado, pega um caderno, pega a sua caneta, tá? O primeiro dia eu até deixei anotado aqui, o primeiro dia nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, tá? Já anotem aí, sobre o arrebatamento da igreja. Amanhã nós vamos estar falando sobre o milênio, tá? O milênio e a grande tribulação. Depois de amanhã, no terceiro dia, nós vamos estar falando sobre os selos e símbolos. E no último dia, essa aula está maravilhosa, vai ser maravilhosa, sobre o juízo final, o anticristo e a besta. Deixa anotado aqui, não buga. Tá bom, pessoal? Então, vocês já estão tudo pronto aí? Tá tudo ao vivo aí? Tomara que não caia energia, não caia nada aqui, que dê tudo certo. Tudo bem? Antes de tudo, vamos estar orando? Você que está aí com a sua família, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está neste momento. E eu quero fazer uma oração, tá bom? Deus, em nome de Jesus, quero agradecer por este momento, agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor vem estar nos guardando, nos abençoando, abençoando todos aqueles que estão assistindo esta live ao vivo por esse lançamento, que o Senhor venha abençoar cada uma das pessoas, e aqueles que forem adquirir o curso, aqueles que forem estudar, que o Senhor venha abrir a mente acerca do reino e da graça, que este estudo, que este lançamento e que esta aula venha enriquecer os teus filhos e expandir o reino de Deus. Amém? Pessoal, aula 1, primeiro dia, nós vamos estar falando então como será ou o que será esse arrebatamento da igreja. Então, já abrem a sua Bíblia aí. Eu vou estar falando versículos, tá? E vocês anotem aí, tá? Anotem aí. E quem já adquiriu o curso da salvação, minha aguinha, sempre começo. Um dia me perguntaram, Danilo, eu vou adquirir o curso do Apocalipse, mas eu quero me aprofundar. Vai ter só o Apocalipse verso por verso? Não. A primeira escala já está sendo essa, você conhecer o que é o Apocalipse. Após isso tem um curso verso por verso. É vitalício e é seu. Após isso é uma escada, você vai crescendo. Após o verso por verso vai ter a imersão do Apocalipse, não tem nada a ver com verso por verso. O verso por verso é o que está literalmente escrito. A imersão, eu vou dar uma aula com profundidade. Você vai estar perito já no assunto. Na imersão, você vai sair perito no assunto. É como se você fizesse o verso por verso e fosse uma faculdade. A imersão é uma pós-graduação do verso por verso. Após isso, você vai subir mais um degrau, aonde eu vou estar lançando também o treinamento do Apocalipse. Você vai estar saindo formado para poder ensinar o Apocalipse. Na sua igreja, numa escola bíblica, onde for. Você vai estar sabendo como ensinar as pessoas. E após isso, tem mais coisa? Tem. Após isso, é a mentoria. Você vai estar comigo e nós vamos estar falando sobre o Apocalipse. É uma mentoria, mas a mentoria não é toda hora que você clica e já está pronto. Não, nós vamos conversar com você, eu vou ver qual é o seu objetivo e nós vamos marcar uma data e eu vou abrir vaga para a mentoria. E a mentoria é sempre de poucas pessoas para mim aproveitar bem quem estiver fazendo o mentorado. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja e um pouco sobre o Apocalipse. Tá? Então, o Apocalipse, ou o arrebatamento, né? O arrebatamento da igreja, ele está ligado à volta de Jesus. Beleza? Está ligado à volta de Jesus. Então, você já anota aí. Então, para que eu possa saber, ou para que eu saiba, então, como será o arrebatamento, é necessário entender como será a volta de Jesus. E para que eu entenda como Jesus vai voltar, é necessário entender como ele subiu. Para mim saber como ele vem,
eu tenho que saber como ele foi. Pegou aí? Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Abre aí a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Fala assim, ó. Depois de ter falado isso, ele foi elevado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Tá? Eu vou repetir. E quando dizia isto, talvez a sua versão está diferente da minha, tá? A minha versão aqui é a palavra viva, tá? Talvez eu vou estar lendo aqui e a sua versão é diferente da minha. Ó, Atos 1:9, tá? E talvez a sua versão está assim, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu. E uma nuvem o recebeu. E ocultando-o aos seus olhos. Então, onde Jesus está quando sobe? No Monte das Oliveiras. Até que começa a subir e a nuvem, ele está subindo, e aqui a nuvem, ele está subindo. E a nuvem o encobre. O encobre. Então, Jesus desaparece por entre a nuvem. Por entre a nuvem. Tá? Ó, Apocalipse 1:1. Ó, Apocalipse 1:1. Olha o que está escrito. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Sobre acontecimentos que em breve devem acontecer. Deus permitiu que numa visão ele revelasse estas coisas aos seus servos. Ele enviou um anjo do céu para explicar o significado da visão. Agora, em Apocalipse, anotem aí, em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, vai falar, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Vai nos falar sobre a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus, tá? Do capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Mas está falando sobre a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. Então, Apocalipse não quer dizer fim dos tempos. Ô louco, Danilo, não. Não quer dizer fim dos tempos e nem fim do mundo, mas sim revelação. Revelação. O que foi falado aqui? No versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Já logo no começo. Então, o Apocalipse, a sua principal menção aqui é revelação. Não é fim dos tempos, não é fim do mundo, mas revelação. Apocalipse é a revelação máxima e mais completa de quem é Cristo. Tá? É a máxima revelação de Cristo. E além disso, pessoal, além disso, presta atenção, além disso, Apocalipse é o livro da conclusão, tá? De todas as coisas. Da revelação da igreja glorificada, da economia de Deus, da colheita da vida. E Apocalipse também fala, gente, anota, porque é muito assunto, é muita coisa, e eu vou falando aqui, vocês vão anotando, tá? Os detalhes tá no curso. Não dá para mim ficar entrando em muito detalhe, porque eu estou dando uma amostra do que é o Apocalipse, é um lançamento, eu estou mostrando o produto, eu estou mostrando o estudo, que vocês vão estar estudando com profundidade na aula. Então, se isso aqui já está mexendo com você e está sendo muita informação, imagina o curso. É isso que eu quero mostrar para vocês.
Então, Apocalipse, vai anotando. A gente tá ganhando tempo, vai ter versículo que eu vou ler e outros eu não vou ler, não. Eu vou deixar para vocês anotarem e depois vocês leem aí, tá bom? Apocalipse, ele também fala de 3 coisas. Isso aqui é importantíssimo, gente. Isso aqui, se vocês não anotar, não vai. Ó, Apocalipse fala de 3 coisas. Primeiro, das coisas que foram, ou seja, que viste, tá? Segundo, das coisas que são. Das coisas que são. Terceira, das coisas que serão, ou seja, 7 selos, 7 trombetas. E dentro da 7ª trombeta, lembra que eu tanto falo? Dentro da 7ª trombeta tem as 7 taças, que falam do quê? Da ira de Deus. Da ira de Deus. Uma outra coisa que eu quero que vocês anotem, abrem a Bíblia em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. No curso, gente, eu falo muito versículo, eu leio os versículos, tá? Mas numa live ao vivo não dá para mim falar todos os versículos. Vocês querem saber o ensino bem rápido, com profundidade. Então, eu estou lançando isso daí para vocês. Então, ó, Atos 14, 22. Olha o que está falando aqui. A minha versão, vocês vão ver que a sua é um pouco diferente, mas é a mesma. Ó, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, eles animaram todos a continuar na fé. Apesar da perseguição, lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Tem nada a ver de salvação aqui. Salvação é por fé. Aqui está falando que você tem que sofrer, você tem que lutar para entrar no reino. Então, ou seja, salvação é por fé em Cristo, reino é por obras, por luta, por labuta, por sofrimento, né? Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, vocês percebem que existe salvação e o reino. Então, aqui é um dos versículos bem claros acerca do reino. Então, aqui em Atos 14, 22, olha aqui, ó, reino de Deus e reino dos céus, tá? Essa diferença ao reino de Deus e ao reino dos céus. O reino de Deus, o que ele é? Esse tempo atrás eu coloquei nos meus stories, né, alguma coisa falando sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Teve gente que, como eu também há muito tempo, achei que era a mesma coisa. Reino de Deus e reino dos céus, para mim, era a mesma coisa. Mas não é. Reino de Deus é o governo de Deus, da eternidade passada até a eternidade futura. Já o reino dos céus é um período de tempo desde o nascimento da igreja até o final do milênio. Esse é o reino dos céus. Então, quando Jesus ele entregar de novo ao Pai o reino dos céus, tá? Vai se dar o período da igreja e o final do milênio, onde ele vai entregar todo o reino dos céus ao Pai, tá? Ao Pai. Ou seja, o reino dos céus, ele vai ser um período, gente. Ele vai ser um período dentro do reino de Deus. Tá? É um período dentro do reino de Deus. No milênio, nós teremos ou nós vamos ter o reino manifestado. O reino manifestado. Anotem aí, gente. Anotem. Isso daqui não tem, eu garanto para vocês, não tem faculdade de teologia, de MEC, o que for. Isso aqui não tem. Não tem, eu sei o que eu estou falando. Professores, teólogos aí da vida não vão encontrar o que eu estou falando aqui. Isso daqui buga a cabeça deles. Buga. É pura revelação misturado com o que já está na Bíblia. Aí você junta, vira uma dinamite. E outra, pastores não têm a mínima noção com profundidade do que vocês estão aprendendo aqui. Eles precisam aprender com profundidade para passar para todos. A igreja.
E dá para vocês entenderem? Em um culto, na sua liturgia, em um andamento de culto, não tem como passar isso daqui. Não dá. Não dá. Tem que ser um ensino onde senta na mesa e ensina. E vocês estão aí, ó, para aprender. Então, no milênio, o que nós teremos? O reino manifestado com Cristo e os filhos maduros de Deus. Maduros de Deus. Outra coisa, Daniel, ele profetizou. Gente, eu estou falando muita coisa aí, vocês vão anotando. Daniel, ele profetizou sobre as 70 semanas, né? 70 semanas de 7 anos, né? 7 anos de cada semana. Foram 70 semanas, 7 anos de cada semana, tá? E essa última semana de 7 anos, que é a famosa semana de Daniel, a última semana de Daniel, essa última semana de 7 anos, ela é dividida em 2 fases. 2 fases. Anotem aí. A semana de Daniel, ela é dividida em 2 fases, tá? 2 fases. Primeiro, anotem aí, o período de 1260 dias, ou 1260 dias, ou 42 semanas, ou 3 anos e meio. Então, se vocês lerem a Bíblia, 1260 dias, 42 semanas, 3 anos e meio, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um fala de dia, outros meses, outro anos. Dias, 1260. Meses, 42 meses. Anos, 3 anos e meio. Anotaram aí? Então, o primeiro período vai falar, a primeira parte de 2 vai falar sobre um período de 1260 dias, 3 anos e meio, chamado de falsa paz. Chamado de falsa paz. Aqui o anticristo será levantado como um Messias, lembra? Como um Messias. Por quê, Danilo? Porque ele vai trazer essa falsa paz. Ele vai trazer essa falsa paz ao mundo. E outra coisa, se o anticristo é um Messias, ele necessariamente tem que ser judeu. Acho que não pegou. Você acha que pegou? Eu também acho que não. Pegou? Não. Vocês sabiam disso? Ô louco, Danilo. Se ele é o Messias, se ele se diz o Messias, né? O anticristo, ele é um Messias, ele necessariamente tem que ser judeu, tá? Ó, segunda parte aqui, sobre as 70 semanas. É um outro período, a primeira parte foi de 3 anos e meio, beleza? E a outra segunda parte? Também, 1260 dias, 3 anos e meio, ou 42 semanas, chamada de Grande Tribulação. Grande Tribulação. A primeira, 3 anos e meio, tribulação. Os últimos 3 anos e meio, Grande Tribulação. Mateus 24, 21. Deixei anotado aqui. Mateus 24, 21. Vocês veem olhando aqui que não tem como, gente. Não tem como olhar, porque é muito versículo, é muita coisa. Mais Apocalipse, cabeça não vai. Mas vamos lá. Mateus 24, 21. Ó, sobre a grande tribulação. Olha o que vai estar falando aqui. Porque haverá, então, grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história, e nunca mais verá. E nunca mais verá. Entendeu? Na sua versão está diferente, na minha está dizendo aqui, talvez na sua versão está falando, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Acho que a sua versão deve ser essa, né? Eu peguei uma outra, eu acho que ela é mais profunda, né? Ela quase chega no original. Eu achei mais interessante.
tá? E eu quero que vocês anotem aqui uma coisa muito interessante também, para vocês gravarem aí, escrevem aí. No final dessa aula, tá? No final dessa aula, eu vou deixar um trecho no meu Instagram, tá? Vou deixar um trechinho lá. Escrevem lá, comentem lá o que vocês acharam desse primeiro dia. O que vocês estão aprendendo por ser a primeira vez, ou se vocês já ouviram falar. E nessa aula de apresentação, nessa live que vocês tanto queriam aprender, fala, poxa, Danilo, eu nunca imaginei que seria assim, sempre pensei que era assim, não é? Tô gostando, tô aprendendo. Comentem lá, me ajudem lá para divulgar este livro, para divulgar essa revelação, porque muitas pessoas verem outras pessoas comentando, vai chamando uma mais outra, e todos nós vamos aprender juntos a Bíblia, juntos o que está dentro dela, que é a palavra de Deus. Então comentem lá, tá? Vou estar postando um post, um vídeo, comentem lá, primeiro dia do lançamento, vou pôr um trecho, vocês comentem lá, tá bom? Pessoal, uma frase que eu quero que vocês anotem aí, ó. Há quem acredita que a igreja será arrebatada antes, né, que é os pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Tá aí muita gente achando que não, para mim a igreja fica. Não, para mim a igreja não fica. É que, na verdade, os dois estão certos. Só que eles não acreditam que um fica e o outro vai, ou que o outro vai e um fica. Mas, na verdade, os dois estão certos. Que Jesus tem duas vindas, né? Mas vamos lá. Então, há quem acredita que a igreja será arrebatada antes dos 7 anos, né? No meio dos 7 anos, tá? E no final dos 7 anos. Vocês sabiam? Tem uns que acreditam antes e no final e no meio também. A gente só ouve falar pós e pré-tribulacionista, mas nunca imaginou no meio. Tem também gente que no meio vai ser levado? Vai. Primeiro, os do rapto, vinda oculta. No meio, os vencedores tardios. Vencedores. Só que no meio da grande tribulação, eles não vão fugir como a igreja, eles vão se entregar. Teve o amadurecimento da alma. Vão ser mortos, decapitados, torturados e vão morrer. E vão ser levados. Tá? E no final da última trombeta, no soar da última trombeta, o restante da colheita, o restante da igreja. Tá muito claro, né? Só que assim, então tem uns que acreditam que é antes e outros no final, é o que eu falei aqui, nenhum está errado. Não está errado. A igreja, entenda uma coisa, a igreja é gente demais. Então há pessoas que serão levadas em cada um desses momentos. É muita gente. Há quem diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Né? É que nem está escrito lá em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, os filhos de Deus não podem sofrer a ira de Deus. Mas ira não é o mesmo que tribulação. Isso aqui, ó, se entender virou a chave. Ira não é o mesmo que tribulação, por isso que a igreja, parte da igreja vai ter que ficar. Parte da igreja vai ter que ficar. Parte dela, uns vão subir e outros vai ter que ficar. Beleza? Comentem aí o que vocês estão achando. Tá, ó. Então, agora, eu quero virar a chavinha aqui, eu quero que vocês escrevam uma outra coisa aí, anotem aí na Bíblia. Gente, vocês têm que escrever. Escrevem aí. Eu quero falar um pouquinho sobre a primeira etapa da ascensão de Cristo. Tá? A primeira etapa da ascensão de Cristo. Ou seja,
Essa é a etapa pública, tá? A etapa pública. A primeira etapa da ascensão de Cristo é a etapa pública. Ou seja, todo mundo estava baseado em Atos 1:9, tá, gente? Em Atos 1:9. Que nem eu estava lendo lá. Todo mundo estava vendo até que a nuvem o ocultou, né? Do Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras até a nuvem. É a ascensão de Cristo, porém é a etapa pública. Todo mundo estava vendo. E a segunda etapa da ascensão de Cristo? É a etapa oculta, porque a primeira foi do Monte das Oliveiras até a nuvem, e depois da nuvem, ninguém estava vendo, mas ele continuou subindo, da nuvem para o trono. Entendeu? Essa da nuvem para cima é a oculta, é a segunda etapa, né? Da nuvem até o trono da majestade nas alturas, onde ele está assentado. Mas nós lemos Atos 1:9, Atos 1:10, abrem aí. A gente leu Atos 1:9, agora tem Atos 1:10. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. 1:10. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ali diante deles, né? Os homens vestidos de branco, tá? São 2 anjos. Esses 2 homens são 2 anjos. Ó, o 11. E eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado ao céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Do mesmo modo, na sua versão está assim, ó. E há de vir assim como. Esse assim como é a maneira como que Jesus sobe e ele vem, assim como. Do Monte das Oliveiras, a minha Bíblia aqui, ó. Vocês estão vendo? A câmera dá, né? Ó, a minha Bíblia está aqui, ó. É o Monte das Oliveiras, é o monte. Esse outro celular aqui é Jesus. Eles aqui é a nuvem. Ó, primeira vinda, ó, pública. Tampou, mas está subindo, oculta. Quando Jesus for voltar, como é que vai ser? Ele vai vir entre as nuvens, ó. Ele vai vir entre as nuvens. Ninguém está vindo, mas ele já está descendo, oculta. Ele vai parar aqui, ó. E aqui ele vai vir como um ladrão. Ninguém vai ver, porque está oculto. No soar da última trombeta, ele vai ficar da nuvem, aí vem visível. Aí todo mundo vê, ó. Visível. Para buscar o restante da igreja. Ele vai para onde? No Monte das Oliveiras. Assim como ele subiu. Em Atos 1. Assim como. Pegou? Então, na oculta, ele vem como um ladrão. Na visível, todo olho verá. Entendeu? Vocês pegou aí? Gente, se falar que não dá, tem como. Então, como Jesus ele vai descer? Da mesma maneira que ele subiu. Então, a volta de Jesus será do trono da majestade nas alturas, no terceiro céu, tá? Para as nuvens. Aí, finalmente, até o Monte das Oliveiras. Então, assim, a primeira etapa da volta de Jesus será o quê? A primeira etapa vai ser oculta. E a segunda etapa de Jesus, na sua vinda, pública. É que nem eu disse aqui, pública. Assim como, porque da primeira foi visível e depois oculta. Então, quando Jesus voltar, vai ser ao contrário. Assim como ele subiu, ele vai descer. É o que está em Atos. Assim como ele subiu visível e oculta, assim como ele subiu, ele vai descer. Oculta, visível. Como um ladrão, e todo olho verá.
Vocês pegaram isso aqui, isso daqui vocês pode falar à vontade que vira revelação. Pode. Pode falar à vontade que vira revelação. Ó, e sobre a volta oculta de Jesus? Onde que está na Bíblia? Mateus 24. Mateus 24 já vai falar sobre a volta oculta de Jesus, tá? Mateus 24, do versículo 42 ao versículo 44, vai falar sobre a vinda oculta de Cristo, tá? A vinda oculta de Cristo. Anotem aí. Já anotem aí, tá? Do trono para a nuvem, Jesus virá de uma forma oculta, tá? Como um ladrão. Como um ladrão. Eu quero ler com vocês aqui alguns textos, tá? Alguns textos. Apocalipse 3:3. Você está com a Bíblia aí? Apocalipse 3:3. Vocês estão gostando da aula? Quero que vocês comentem aí, tá? Eu não vou focar muito nos comentários, não vou ficar olhando muito, comentando, senão a gente perde o núcleo central da aula, que é o Apocalipse, tá? Senão quem está assistindo, talvez priorizou esta live, né? Se programou para poder assistir, se eu ficar vendo muitos comentários, né? Lendo, respondendo, aí acaba tirando o foco. Eu sou uma pessoa... Talvez vocês não me conhecem, mas eu sou uma pessoa muito centrada quando eu quero algo para fazer, para apresentar, para me vender. Quando eu vou apresentar algo, eu vou focado naquele assunto. Quando eu vou fazer uma live, quando eu vou responder caixinhas de pergunta. Quando for dar aula, é para dar aula. Mas deixe os comentários aí que vocês estão achando. No meu Instagram eu vou estar colocando lá, vocês comentem aí. Apocalipse 3:3. O negócio aqui tem que perder tempo. Tá? Tempo é dinheiro, tempo é rico, nós temos que aproveitar o tempo. Eu quero entregar aqui o máximo de conhecimento aqui para todos. Apocalipse 3:3, anotarem aí é o que está falando, 3:3. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado, como um ladrão, e o castigarei, ou vou te disciplinar. Apocalipse 16:15, Apocalipse 16:15. 16:15. Aqui, ó. Tome nota. Eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Oh, gente, como um ladrão não tem sinal. Porque o texto está dizendo como um ladrão. Se é como um ladrão, né? Se é como um ladrão, você não espera a hora que ele vem. A Bíblia está dizendo que ele vai vir como um ladrão, não tem sinal. Mas engraçado que quando fala sobre a vinda de Jesus pública, está falando assim, todo olho verá. Não, peraí, então se ele vem como um ladrão, todo olho verá, tem alguma coisa? Tem, porque são duas vindas. E a primeira vinda não tem sinal, porque ele vai vir como um ladrão. Mas e a primeira, né? E a segunda, que é a pública? No soar da última trombeta, o céu vai se abrir e ele vai vir com poder e grande glória. Essa é a vinda pública. Qual é o sinal? No soar da última trombeta. Esse soar da última trombeta é o sinal. E todo olho verá. Vocês conseguiram pegar? Ó, Apocalipse 16:15 é o que fala. Tome nota. Eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Felizes, peraí, gente. Felizes todos aqueles que estão me esperando, que mantêm os seus mantos de prontidão e não precisam andar nus. Que está falando de obra, né? Para não ficarem envergonhados, porque vai ter o julgamento das obras, né? Então aí aqueles que tiverem obra de
de ouro, prata e pedra preciosa, reino. Palha, madeira e feno, disciplina, né? Então, disciplinou, estava andando nu. Ouro, prata e pedra preciosa, eles guardaram as suas vestes. Então, não, mas está falando de salvação. Não tem essa de a minha veste é de salvação, se eu estava nu, não tinha salvação. Não, não tem essa. A salvação não é um vestimento. A salvação é o Filho, é Cristo. Aqui está falando de obra, esse versículo 15. Mas no curso lá eu indicava. 1 Tessalonicenses 5:2. 1 Tessalonicenses 5:2. Vamos lá. 5:2. Aqui, ó. Porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão de noite. Deu para entender que a Bíblia está falando de uma vinda que ninguém vai saber. E o ladrão, quando ele entra, é para catar o que é de precioso. Ele vai catar os frutos que amadureceram primeiro. Os frutos que vai ser amadurecido primeiro. Beleza? E sobre a volta pública de Jesus. E a volta pública? Nós estamos em 1 Tessalonicenses 5, vai para o 3. Dá uma subidinha aí. Capítulo 3, versículo 13. Finalzinho aí do versículo. O resultado disso é que Deus, nosso Pai, tornará forte, santo e sem pecado o coração de vocês, a fim de que possam comparecer sem culpa diante daquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando todos quantos lhe pertencem, tá? Deixa eu ler a versão de vocês. Eu acho que é até melhor eu colocar a versão. Que é aqui, ó, João Ferreira de Almeida. Aqui, ó. Para vos confirmar os corações de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Acho que ficou melhor essa versão, né? Então, assim, da nuvem até o monte, Jesus volta com todos os seus santos. Sabe aquela imagem que a gente vê lá na internet? De Jesus, um monte de anjo atrás, tal, com trombeta, né? Na verdade, aquela lá é a segunda vinda. E é uma realidade. Então, da nuvem no céu, da nuvem, Jesus volta com todos os santos. E o que isso aí vai significar? Há quem vai subir e encontrar com Jesus nas nuvens, no meio do caminho, tá? E há quem subiu e encontrará com Jesus no trono. Então, tem aqueles que vão subir para a nuvem, vai encontrar com o Senhor, esse é o arrebatamento. Mas tem esses aí que vai para as nuvens, vai ficar no meio do caminho. E tem aqueles que vão subir e vai encontrar com Jesus no trono, que são os vencedores. O que vai parar no meio do caminho é a igreja, que é na segunda vinda. Então, quando Jesus ele vai vir com todos os seus santos, quando? Quando que ele vai vir com todos os seus santos? Da nuvem até o Monte das Oliveiras, que eu tinha falado. Da nuvem até o Monte das Oliveiras. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. 4, do 15 ao 17. Eu não ia ler para não... Mas vamos lá. 4, 15 ao 17. Vai. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Primeiro são os que dormem. Aqui está falando, eu não vou subir primeiro se eu estou vivo. Primeiro vai ter aqueles que estão dormindo primeiro. Lembrando que crente não morre, crente dorme. Tipo, alto, não vai bugar muita coisa. Ó, 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, isso aí é a segunda vinda, tá? Descerá do céu, com um grande brado. Mas ele não vem como um ladrão? Não, aqui é com um grande brado, barulho, que todo mundo tem que ver. É a vinda pública. Tô conseguindo explicar? Acho que sim. Beleza, amém. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Isso aqui não é a última trombeta, tá? É a trombeta de Deus. Ele vai vir para anunciar a sua vinda. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro os mortos em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Com eles quem? Aqueles que ressuscitou dos mortos. Nas nuvens. Nas nuvens. Porque Jesus veio até as nuvens. Então vão se encontrar e vão parar no meio do caminho. Nas nuvens. Ao encontro. Então assim, o arrebatamento. Jesus vai vir me buscar. Não, eu vou ao encontro. Fala isso aí da sua igreja para você ver. Então o arrebatamento não é Jesus vir me buscar. É a igreja ir ao encontro. Eu não quero ir ao encontro de Cristo na segunda. Não. Eu sou vencedor. Eu quero ir no rápido. Comenta isso daí lá quando eu colocar o post. Comenta lá. Eu não quero subir. Comenta. Não. Vamos. Eu quero fazer um desafio aqui. Para mim saber se vocês estão aprendendo mesmo e entenderam. Comentem lá. Ou até comentem aí. Mas comentem lá. Não quero ficar para a segunda vinda, quero ir para a primeira. Não quero ir para as nuvens, quero ir no rápido. Quero ir como um ladrão. Não ir para a vinda pública. Comente, gente, isso aí é uma libertação. Para as nuvens. Ao encontro. Não é que Jesus vem, eu vou. Ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É disciplina, né? É isso mesmo. É só até o versículo 17. Então aqui está falando dessa vinda pública. Vocês já pegaram, né? Apocalipse 20. Apocalipse 20. E versículo 4. Deixa eu ler com vocês aqui. Aí, vou ter que ler. Não ia ler, mas tem que ensinar. Então vi uns tronos. Porque Deus tem 26 tronos, né? Nossa, eu já tô lendo e já vou falando. Eu não posso entregar isso aqui. Isso aqui é só lá no curso. E vi uns tronos. Eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo. Fala. Deus tem 26 tronos. O 26º é o de Cristo que está vazio, porque está sentado no trono do Pai. Só que o Pai nunca sai do trono, porque ele está dentro do Pai, ou seja, pericorese e prostoteon, né? É a dança dos espíritos, é a sua formação. Está no curso lá da salvação, mas enfim. E vi uns tronos, muita coisa. E aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Quem que foi dado o poder de julgar? Os vencedores. Sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Degolado. Por que degolado? Lembra que eu falei?
tem os pós-tribulacionistas, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mas tem o do meio. Aqui o do meio. Aqui o do meio. Aqui o do meio. No meio da grande tribulação. No meio vai ter aqueles que não vai fugir, que nem lá em Apocalipse 12, vai fugir como a igreja. Vai se entregar, que não vai aceitar a marca, vai ser já é predestinado para ser um vencedor tardio, vai ser degolados. Está aqui, ó. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Isso aqui vai acontecer no meio da grande tribulação, quando iniciar a grande tribulação, o final dos 3 anos e meio, quando Lúcifer literalmente vai ser expulso das regiões celestiais, que é a da morada dele, e vai entrar dentro do corpo do anticristo. Ele vai forjar uma morte, ele vai ressuscitar, e o próprio Lúcifer vai entrar no corpo dessa pessoa que é o anticristo, e vai tacar o terror na terra, que é a grande tribulação. Aí vai perseguir a igreja. Aqui é onde os vencedores tardios vão se revelar. Aí vai vir a imagem. Quem tem a marca pode comer, beber, né, comprar, mas quem não tiver, que é no caso a igreja, e também as nações, né? Também as nações. Então, vamos lá. É muita coisa. Um versículo desse já dá para estender muita coisa. Ó, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte e nem nas mãos, né? Trabalha para o governo do anticristo e a população, mas deixa para imersão também. Ela eu mostro aqui na Bíblia. Eita, muita coisa. Ó. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos, o milênio. Que está falando dos vencedores. Que está falando que viu tronos. Tá? Mateus 25, 32. Mateus 25, 32. Mateus 25, 32. 32. E diante deles serão reunidas todas as nações. Não é a igreja. Não é a igreja. São as nações que ajudaram a igreja no período da grande tribulação. Tá? Que ajudaram a igreja no período da grande tribulação. Vão ser chamados de justo. Tá? São as ovelhas. Jesus tem filhos. Isso aqui são as nações, são as ovelhas, são chamadas de justo. Isso aqui também você não sabia, né? A gente falava muito que era a igreja, né? Mas não é. Ó, e diante deles serão reunidas todas as nações, que aqui é o julgamento das nações. Tem o julgamento da igreja, das nações e do trono branco. E ele separará uns dos outros, o pastor como separa as ovelhas dos cabritos. Tá? Dos cabritos. Beleza? Eu li 25, 32. Volta aí, 24, 30. 24, 30. 24, 30. Então, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e vir o Filho do Homem sobre as nuvens. Lembra? Da eternidade, do trono para as nuvens, e das nuvens para o Monte das Oliveiras. Então, aqui, ó, todo olho vai ver. Todo olho vai ver. Ó, e vir o Filho do Homem sobre as nuvens. Lembra? Das nuvens, porque ele vai começar a descer até o Monte das Oliveiras. Assim como ele subiu, ele vai descer. Que é em Atos 1, varões galileus. Assim como vocês viram ele subir, ele vai descer. Das nuvens até o Monte das Oliveiras. Vocês estão aprendendo, eu fico feliz por isso. Ó. E o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Tá? Com poder e grande glória. Anotem Apocalipse 12, tá? Do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 1 ao versículo 5.
Quando tem uma partezinha lá no finalzinho, que fala assim, ó, e deu à luz a um filho homem, que é o filho varão. Guardem essa chave aí, anotem aí, risca. Risca aí, puxa uma seta, é o filho varão. É a parte forte da mulher que está grávida. É os vencedores do rapto. É o fruto que amadureceu primeiro. Então, aqui em Apocalipse 12, aqui, essa mulher aqui, na interpretação mais clara aqui, ela vai representar o quê? Porque mulher fala de igreja, então é a igreja. E o que o diabo ele vai querer tragar? O filho dessa mulher. Só que o seu filho ele foi arrebatado para Deus e para o trono, não para a nuvem. Porque para a nuvem vai o restante da igreja, ao encontro do Senhor, vai ao encontro. Só que fala que Jesus ele vem como um ladrão, ele vai vir. Agora, para a igreja, ele vai ficar parado nas nuvens. A igreja que vai ao encontro. A igreja. Mas para buscar, ele vai vir como um ladrão. E é para esse filho dessa mulher. É para o filho dessa mulher. Então, esse filho vai ser arrebatado para Deus e para o trono, e não para a nuvem. Homem na Bíblia, ele é símbolo de força, tá? Já a mulher é um vaso frágil. Anotou? É que nem lá em 1 Pedro 3,7. E igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco. Como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, né, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então a mulher é um vaso mais fraco. Então o homem é símbolo de força e a mulher é um vaso mais fraco. Então, em Apocalipse 12, pessoal, do ventre da igreja vai nascer um povo forte, porque é o filho varão. Porque homem é símbolo de força e essa mulher está grávida. Então, do ventre da igreja vai nascer um povo forte, né? Simbolizado pelo filho varão da mulher. Então esse filho varão, ele vai vencer o diabo. Ele vai vencer. Em Apocalipse 12, 5, pessoal, grifem 3 palavrinhas, 2 frases aí. Frase não, né? 3 palavras aí. Grifem aí. Há de reger todas as nações. 3 não, perdão. 2. Há de reger todas as nações com vara de ferro. Isso aqui é uma. Todas as nações com vara de ferro. Tá? Todas as nações com vara de ferro. Apocalipse 12, 5. É só essa frase mesmo. Há de reger todas as nações com vara de ferro. Só essa. Então, os que vencerem vão reger as nações com vara de ferro. Com vara de ferro. Quem são esses que vão reger com vara de ferro? Quem são esses? O filho varão. Mas como que vai reger? É o que está lá em Apocalipse 2, 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Então, ao que vencer, e quem vence é quem? É o que? É derrotado? Não, é vencedor. Então, ao que vencer, Deus vai dar poder a esses para reger todas as nações. Então, uma coisa é aceitar Jesus e ser salvo, outra coisa é vencer. Nossa! Uma coisa é aceitar Jesus e ser salvo, outra coisa é vencer. Anotem lá, escrevem lá. Gente, escrevem lá nos comentários, para mim saber que você está entendendo. Escreve isso daqui. Muitas pessoas vão querer aprender sobre o Apocalipse. Muitas pessoas vão comentar lá, o que você está estudando? Aonde que está isso daí? Eu quero aprender. Comente lá, uma coisa é aceitar Jesus e ser salvo. Outra coisa é vencer. Isso daqui
também vira revelação, porque a gente não sabe o que é. Como assim ser salvo e vencer? Ao que vencer? Ao que vencer é vencedor. Então, nem todo crente é vencedor. Guardou isso daí? Nem todo crente é vencedor. Por quê, Danilo? Porque há crentes que vivem uma vida derrotada pelo pecado, né? Pelo pecado, para os prazeres da carne e para os prazeres do mundo, né? Então tem aqueles que são vencedores, que faz a vontade de Deus, e tem aqueles que são derrotados. Gente, vocês já estudaram no Apocalipse até aqui? O que vocês estão aprendendo? Vocês conseguiram entender? Vocês já ouviram falar tudo isso daqui? Se vocês estão aprendendo, estão absorvendo, isso aqui é só uma pincelada, gente. É uma pincelada porque no verso por verso a gente vai com profundidade, tá? Ó, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, tá? Então uma coisa é eu ser salvo e outra coisa é eu vencer. Eu venço pelas obras, eu sou salvo por fé em Cristo. Obras eu me esforço. Agora, salvação, eu não faço esforço nenhum, porque ela é de graça, pela graça. A graça me alcançou e eu aceitei. Porque a graça é uma pessoa que é Cristo, então não tem nada a ver salvação com ser vencedor. A partir que eu sou salvo, eu tenho o direito de ser vencedor. Eu me batizo, eu vou ver o reino, mas só ver não adianta. Para mim entrar, eu tenho que fazer pelas obras, tá? Vencedor é quem guarda as obras, gente, tá? Vencedor, anotem aí, vencedor é quem guarda as obras, tá? Quem guarda as obras, tá? Quem guarda as obras, anota isso daí. Por isso, porque nós temos que ser constante, tá? Constante no relacionamento com Jesus. E só reinar é quem guarda as obras e vence. Ah, Danilo, como é que eu reino? Você vai reinar se você guardar as obras e vencer. Se você guardar as obras, você vence. Eu vou deixar 2 versículos. Ao que vencer, tá? E sobre o filho varão, o filho dessa mulher. Apocalipse 2, 26 e Apocalipse 12, 5, tá? Apocalipse 2, 26, está falando, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Então, esse filho varão não é apenas uma pessoa, tá? O filho varão, então é uma pessoa? Não, ele não é apenas uma pessoa. Nós vamos reinar com Jesus e guardar as obras, está falando da totalidade dos vencedores, tá? E Apocalipse 12, 5, fala assim, aí, deu à luz um filho homem, que há de reger as nações com vara de ferro. E esse filho foi arrebatado para Deus. Deu à luz a mulher, a igreja deu à luz a um filho varão, a um homem, que é a parte forte da igreja, que são os vencedores, há o que vencer. Então, entre o nascer e o ser arrebatado, se separa quem vence e quem não vence. Então é indefinido até ser arrebatado. Há um processo aí. Tem aqueles que vão vencer e tem aqueles que não são vencedores, são um crente derrotado. Porque preferiu mais a sua alma do que matá-la e fazer a vontade de Deus. Preferiu mais os prazeres da alma, da carne, né, que é a junção do corpo com a alma, que forma a carne, do que ouvir a voz do Espírito falando dentro do Espírito da pessoa. Por isso que é uma guerra entre Espírito e a carne, né, que é a junção do corpo e da alma. Então há aqueles que são vencedores e há aqueles que são crente derrotado. E uma outra coisa, o arrebatamento do filho varão, ele é diferente do restante da igreja, né? Ele é diferente. Vocês sabiam disso? Ele é diferente.
Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, nós lemos já. Ele é diferente. Uns vai para o trono e outros vai para as nuvens. Um ele vem buscar como um ladrão, tá? E o outro ele vai ao encontro do Senhor nas nuvens, no todo olho verá, oculta e visível. Então há uma diferença aí entre o filho varão e o restante da igreja, ou os crentes e o filho varão. A característica do arrebatamento dos crentes, eu quero que vocês anotem aí. A característica do arrebatamento dos crentes: vão encontrar com o Senhor no ar e na última trombeta. E o destino deles é onde? No ar, né? É na nuvem. Vocês pegaram aí? E sobre o filho varão, né? Uma outra característica do arrebatamento do filho varão, ele vai ser arrebatado para o trono de Deus. E ele é arrebatado antes dos 7 anos. Antes dos primeiros 3 anos e meio, que Jesus vai vir no oculto. Tá? Essa é uma característica do filho varão. Antes dos 7 anos, ou 1260 dias finais, né? Iniciais. Ele vai vir antes, sobre a profecia lá de Daniel. E falar um pouco também sobre já falamos um pouco sobre esse tema. Eu acho que para mim foi uma parte desse assunto, pessoal. Vocês deveriam entender, eu quis passar para vocês. É um assunto muito gostoso de falar sobre a igreja e o filho varão. E a tribulação, pessoal? E a tribulação? Que nós podemos falar? A tribulação, ela serve para o amadurecimento dos filhos de Deus. Vocês sabiam? Não quero passar por tribulação, não. Não, você tem que passar. Porque as tribulações da vida servem para o amadurecimento. Vocês sabiam? Para o amadurecimento dos filhos de Deus. Então, assim, por que os filhos de Deus, eles precisam amadurecer? Por quê? Os filhos de Deus, eles nascem o quê? Imaturos. Lembra lá que está em Gálatas 4:1? Digo, pois, que todo tempo que é herdeiro todo tempo que é o herdeiro é menino, e em nada difere do servo ou do escravo, na sua versão, ainda que seja senhor de tudo. Então, quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos herdeiro de tudo que Deus é e tudo que ele tem. Então, o filho maduro, ele é herdeiro, assim como o filho imaturo. Tanto o imaturo como o maduro, os dois são herdeiros. Só que tem uma diferença. Há uma diferença. Você não pode entregar uma herança, um peso de uma herança para um filho que não vai expandir ainda mais, não vai guardar com maturidade e vai governar com maturidade a herança do pai. Porque ele não é maduro o suficiente. Então vai ter que ter um tutor para esperar ele amadurecer para depois entregar. Então Deus tem dois tipos de filho. Tem os maduros e tem os imaturos. Mas os dois são filhos. Por isso que fala, essa é a diferença da igreja e do filho varão. Filho varão maduro e o restante da igreja imaturos. Tá? O maduro, o que ele está pronto? Ele está pronto para governar a sua herança. Já o imaturo não está. O imaturo, gente, ele não está pronto, porque ele não quer passar por tribulação. Então, para reinarmos, pessoal, presta atenção, para reinarmos no reino dos céus é necessário amadurecer. E isso é possível através das tribulações. Em Atos 14, 22, o que fala lá? Confirmando
os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. No reino, governo, filho varão. Filho varão. Então, quem Deus vai levar primeiro? A primeira parte amadurece de uma colheita. Quem são esses? As primícias. As primícias. Ou seja, os filhos maduros. Os filhos maduros. Eu quero ler com vocês Levíticos 23. Levíticos 23, 10 e 11. Para vocês entenderem. Levíticos 23, 10 e 11. Olha o que está falando aqui. Levítico. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Levítico 23, 10 e 11. Levítico 23, 10 e 11. Ó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, da vossa colheita. A primícia fala de primeira parte. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, que é o domingo, o sacerdote o moverá. Tá? O moverá. Então, o que são as primícias? Os primeiros frutos que amadurecem de uma colheita. Então, quem atribula aos crentes não é o diabo, tá? Não é o diabo, mas sim o próprio Deus. O que nós chamamos de tribulação, para Deus é disciplina. É disciplina. Ah, vai vir a tribulação, vai vir a grande tribulação, vai vir para todo mundo da terra. Se é para todo mundo, parte da igreja vai estar lá, porque não quis amadurecer. Então as tribulações também servem como disciplina de Deus para a sua igreja. Mas ele guarda os seus filhos, mas vai ter que passar para terminar de amadurecer. Então, se você está passando por uma disciplina, que Deus possa usar a disciplina como doença, como enfermidade, até mesmo como morte, para não sofrer a mais lá no milênio, para não sofrer mais chibatadas no milênio. Se você está sofrendo disciplina no seu trabalho, alguma coisa que você sente paz no espírito, mas ao seu redor você está vendo uma luta, uma guerra, é Deus te disciplinando. Por quê? Talvez você esteja resistindo o que Deus já mandou você fazer. Talvez Deus está usando alguma coisa, algum meio ao seu redor que está te atingindo e você sabe que, poxa, Deus está falando comigo e eu estou resistindo. É uma disciplina. É Deus falando assim: você é vencedor, você é vencedora. Você não pode ficar para a tribulação. Então eu estou te disciplinando, você está resistindo. Então, a tribulação e a grande tribulação é Deus que usa como disciplina. Tá? Porque Deus ele corrige os seus filhos. Ele tem um pai, ele corrige. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita, ou disciplina, ou chicoteia, ou bate, ou puxa a orelha. É a mesma coisa. E açoita a qualquer, não é todos, a qualquer que recebe. Está falando de salvação, que recebe, aquele que aceitou o Filho, que recebe por filho. Então, para mim ser filho de Deus, eu tenho que receber quem? A graça, eu tenho que receber Jesus. Poxa, então eu aceito Deus como meu Pai através de Jesus e eu vou ser açoitado? Claro, nós éramos bastardos de pai, agora nós temos um Pai. Ele vai nos disciplinar para a gente ser maduros, receber o governo e ir no rapto. Está bem claro. Está bem claro. E o versículo fala, não fala só, mas se estáis sem disciplina ou sem correção, do qual todos são feitos, vindo lá de Adão, todos são feitos
são bastardos e não filhos. Ou seja, você não tem um pai. Deus está falando, você não tem um pai. Porque como todos pecaram e todos foram destituídos da glória, o pai, na época daqueles que não aceitaram a Cristo, era o próprio diabo. Então Deus está falando, você não tinha pai, você era bastardo. Agora você aceitou Jesus, você tem eu como pai, eu vou te disciplinar. Porque você está todo sujo, está todo em pecado, né? Evitando de ir para o reino, então eu vou te disciplinar, eu vou te corrigir. 1 Coríntios 3,9, porque nós somos co-herdeiros de Deus, vós sois lavoura de Deus. E edifício de Deus. Ó, em Êxodo 23:19. Êxodo 23:19. 23:19. Ó, as primícias dos primeiros frutos da sua terra trará à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Tá? Tá falando sobre a primícia aqui, as primícias dos primeiros frutos, ou seja, então os primeiros frutos são as primícias, Então, como o filho varão é as primícias, são levados à casa do Senhor, ao trono. Então aqui está se referindo, inclusive, ao arrebatamento deles, porque eles vão ser levados ao trono. Está falando de um arrebatamento, né? Apocalipse 14:1, o que fala? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Engraçado é que o próprio diabo, na grande tribulação, ele vai marcar o 666, né? E Deus aqui, ele já tem marcado os seus filhos. Ou seja, Deus fez primeiro e depois o diabo copia. Por isso que a faculdade do diabo foi o céu. Pegou aí? Comentem lá para o povo começar a querer assistir a nossa próxima live. Nós vamos falar sobre o milênio e a tribulação. Vocês estão gostando da aula aí, pessoal? Vocês estão gostando? Vocês estão ouvindo bem? Estou falando muito rápido. Ó, inclusive falando de 144.000, 144.000 ele não é real, assim, no sentido literal da palavra. Ele é um símbolo, tá? Ele é simbólico. 144.000 é 12 vezes 1.000 vezes 12. Esse é o cálculo. Número 12, ó, numerologia bíblica aí, ó. Número 12. O número 12 aqui, além de dar referência sobre o governo, o número 12, ele fala também sobre a completação, né? Completação das completações. Já ouviram falar isso aqui? Se não é, eu falei. Tá? Se não é, eu falei. O número 12, ele fala sobre a completação das completações. Ou seja, 12 é a completude, é o completo. Né? Fala do governo na eternidade. 12 é a completude de tudo aquilo que Deus faz no céu. Então, em 12 vezes 1.000 vezes 12, o primeiro 12 fala do governo de Deus na eternidade passada. Tá? Na eternidade passada. 12, vou repetir, 12 fala do governo de Deus na eternidade passada. 1.000 fala sobre o milênio. E 12 fala do governo de Deus na eternidade futura. Eternidade passada, eternidade futura, e 1.000 é o milênio, que são os 1.000 anos, onde Deus vai governar. Onde Deus vai governar. Então, o reino de Deus, reino dos céus e reino de Deus.
Reino de Deus, reino dos céus e reino de Deus. Tá? Apocalipse 7,4. Eu ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui em Apocalipse 7,4, aqui 144 mil representa 12 mil vezes 12. 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Então, esse esqueminha aí, o que é? 12 vezes 1000 e 12 fala da completude dos gentios. Já o esquema dos 12 mil, pessoal, vezes 12 fala da completude dos judeus. Tá? Da completude dos judeus. Beleza? No curso a gente se aprofunda mais aí. Isso aqui está virando até uma revelação aí. Pessoal, e Hebreus 12, 18. O que fala lá? Hebreus 12, 18. O que fala lá? Porque eu não lembro agora. Tem que ver na Bíblia. Ó, Hebreus, fugiu aqui da mente. Hebreus 12, 18. Hebreus 12, 18. Ó. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Tá? E a tempestade. Então, nossa, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Comentem lá, gente, que eu vou falar aqui. Deus habita nas trevas. Nossa, isso aqui vai dar uma... Quem estiver filmando trechos dessa aula, me menciona lá. Pega trecho polêmico. Menciona lá. Quero ver o povo sacudindo esse curso. Eles não sabem o preço que é para estar ensinando o Apocalipse. Para gravar as aulas em casa aqui, passar para a plataforma, foi difícil, gente. Ó, Deus habita nas trevas. Já vou falar isso aqui. Deus habita nas trevas. Gente, ó, como que era, só para vocês entenderem aí, como que era o tabernáculo? A parte de fora, o átrio, a luz do sol, ok? A parte de fora, beleza. Aí entrando para dentro do átrio, no lugar santo, a luz do quê? Do candelabro, do candeeiro. Beleza. E a última porta, que é o lugar santíssimo, não há luz. É onde Deus habita. Se tem gente aí que pode estar falando, é heresia, não está na Bíblia, é um herege. Me chama de herege, mas não me chama de religioso. Aí eu provo na Bíblia e o povo fala, nossa, nunca vi na Bíblia, está mostrando, e aí? 1 Reis 8,12. 1 Reis 8,12. 1 Reis 8,12. E aí? Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria na escuridão. Em algumas versões está trevas. Gente, Deus é luz. Você acha que ele vai precisar de vela? Ele é luz, ele tem luz própria. Ele não precisa de vela. Só tem medo da escuridão quem não tem luz. Só tem medo da escuridão quem não tem luz. Deus tem luz própria. Ele não tem vela. Coça.
tá? Ó, anotem aí. Escreve aí, gente. Comentem lá. Gente, escrevem lá assim, ó. Deus habita nas trevas. Deus, ele não habita na luz, porque ele é a luz. Ele é a luz. Ó, anotem aí. Versículos, textos, capítulos. Hebreus 12, do 19 ao 22. Anotem aí, tá? Hebreus 12, do 19 ao 22. Hebreus 12, 23. Hebreus 12 e 23. Tá? Hebreus 12, 23. Esse Hebreus 12, 23 aqui, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, tá? Aqui está falando, os maduros vão para a cidade de Deus e não para as nuvens, tá? Hebreus 12, 23. São os filhos maduros. Hebreus 12 aqui, tá? Tá falando tanto dos filhos maduros, quanto também que Deus, ele é luz e ele habita em trevas, tá? Hebreus 12, do 19 ao 22. Hebreus 12, 23 está falando sobre o filho varão, que eles vão para a cidade de Deus, né? E não para as nuvens. E Apocalipse 14, tá? Versículo 2 e 3. 2 e 3. 2 e 3 também. Anotem aí. Pessoal, os 144 mil, esses 144 mil, eles foram comprados da terra. Eles foram comprados da terra. Anotem aí, os 144 mil, eles foram comprados da terra. Por quê? Porque o Cordeiro os comprou da terra como primícia, a serem levados à casa de Deus. A casa de Deus. Apocalipse 14, 4. Esses são os que não estão contaminados com mulheres. Com mulheres. Por quê? Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Para que vocês possam entender quando fala assim, ó, que eles são virgens, que eles não se contaminaram com mulheres, para vocês entenderem, anotem aí textos para que vocês possam entender, para a gente ganhar tempo. Está quase no finalzinho já, para a gente praticamente encerrar. Mateus 19, versículo 11 e 12. 1 Coríntios 7, versículo 7. Para que vocês possam entender quem são essas virgens aí. Tá? Virgens aí. Agora, Apocalipse 14. Anotem aí, Apocalipse 14, a partir do versículo 5 ao 10. Deixa eu ler com vocês aqui. Apocalipse 14, a partir do versículo 5 ao 10. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda ao terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte
ou na mão. Ao 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice. Por isso, aqueles que receberem a marca da besta vai sofrer a ira. E os salvos não podem sofrer a ira. Então, nenhum salvo da igreja pode receber a marca da besta, tá? A igreja que fica, tem a possibilidade da igreja receber a marca da besta? Não, porque está dizendo aqui em Apocalipse 14:9, que aqueles que receberem a marca da besta vão sofrer a ira. E ó, o versículo 10, o tal que receber a marca beberá do vinho da ira de Deus. Mas a Bíblia lá fala que os salvos não podem sofrer a ira. Então é impossível parte da igreja que vai ficar para a tribulação e para a grande tribulação receber a marca da besta na grande tribulação. É impossível. Impossível. Não tem como. Não tem como. Então aqui em Apocalipse 14, pessoal, enquanto os ímpios eles têm em suas testas a marca da besta, as primícias de Deus têm o nome de Deus. 14:1. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. E o nome do seu pai. Vocês viram aí? E o nome do seu pai. Vocês estão gostando da aula? Apocalipse 14, do 11 ao 13. 14, do 11 ao 13. Deixa eu ler com vocês. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ao 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Por isso que vai ter o julgamento das obras. Porque as obras daqueles que servem a Deus vai acompanhando no julgamento das obras, que é o primeiro julgamento. São 3 julgamentos. Os das obras, os das nações, que ajudaram a igreja na grande tribulação, e do juízo final, que é para a condenação dos ímpios, de Satanás, e dos demônios e dos anjos caídos. O primeiro tribunal, que é da igreja, Deus vai julgar a igreja pelas obras. É o que eu falei lá, que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Ouro, prata e pedra preciosa vai ser julgado pelo fogo. Se o fogo não deteriorar e não queimar essas obras, o mesmo vai ser salvo, e as obras também, reino, governo. Se essas obras sofrerem detrimento, o mesmo vai ser salvo, porque salvação não se perde. O mesmo vai ser salvo. Porém, ele vai para uma disciplina. Então ele vai para onde? Para o paraíso, aguardando até chegar ao milênio. Os que passaram pelo julgamento das obras, vai para o trono. Esses que vão guardar para serem disciplinados no milênio, tá? No milênio, as suas obras foram obras humanas. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, fizemos obras, expulsei, preguei, cantei, legal. Mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não é que Deus ele não conhece os filhos, ele não conhece as obras, porque fizeram as suas obras, não o que Deus mandou. Né? Lembra que eu falei? Marta, atarefada com muita coisa, sendo que a sua irmã Maria pegou a melhor parte. E o que ela pegou, dela não vai ser tirada, que é o reino. Sentou para ouvir Jesus. Uma coisa é necessária.
Uma coisa é necessária. Então, faz o que Deus mandou, não faz o que você acha que Ele mandou. São obras humanas. Palha, madeira e fita. Muita gente dentro da igreja que está fazendo obra para Deus, sendo que Ele não está reconhecendo. Preciso fazer uma live disso aqui, né? Tem muita gente que Deus não está aprovando a obra. Não está aprovando. Vai chegar lá no dia, Senhor, eu fiz. Tá, você fez. Você fez, mas o que eu mandei você fazer, você fez? Se pensar, né? Fica pegando muita coisa aí, não faz só para agradar o homem, aí toma na cabeça, né? Ó, Apocalipse 20, versículo 4, pra gente finalizar aí, já pro final da aula, gente. Amanhã tem mais, gente, amanhã tem mais. Não posso falar muita coisa aqui, senão vocês vão ter o gostinho, você tem que ter o gostinho. Vai que vocês cansam de ouvir a minha voz aí. Aí vocês estão cansando. Talvez é a primeira vez que você está me vendo. Poxa, eu só te via no Instagram, eu só te via, né, nas redes sociais aí. É a primeira vez que eu estou te vendo falando aí. Estou gostando, mas eu já te vejo falando, já está me cansando. Então, para dar um balanço aí, vou deixar um pouquinho para amanhã. Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Vamos lá. 4 e 5. Então vi tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Os vencedores do rapto. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, vencedores tardios, no meio, e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta sua imagem, e não receberam o sinal na sua fronte, nem nas mãos, e reviveram, porque eles foram degolados, né? E reviveram, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, que é um milênio. Então, toda vez que em Apocalipse aparecer nuvem é um símbolo para a volta de Jesus. Escreve também isso aí, gente. Gente, escreve isso aí lá nos comentários. É um símbolo da volta de Jesus, tá? É um símbolo da volta de Jesus. Apocalipse 14, versículo 14. Ó. E olhei, e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, uma foice afiada, que é para cegar o restante da sua colheita. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Sobre a nuvem. Lembra? Falando da volta de Jesus, sobre a nuvem. Lançai a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara na terra está madura. Opa, está maduro. Então ele vai vir da nuvem para a terra, todo olho verá. Ele vai colher o restante da igreja que amadureceu pela tribulação. Ele vai vir colher porque já está madura. A primeira colheita são as primícias. Antes da tribulação dos primeiros 3 anos e meio, amadureceram em vida, porque reinaram em vida. Mas no final vai vir buscar o restante da sua igreja, o restante da colheita que não amadureceu. E amadureceu no final. E se não terminar, vai amadurecer no milênio. Mas é a sua igreja, ele vai vir para buscar, está falando de nuvem, porque já a seara da terra está madura. 16, então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra e foi ceifada. 17, ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ao 18, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, anjo de fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lançai a tua foice afiada e vindimai os cachos da vinha da terra, que são os ímpios, porque já as suas uvas estão maduras. Aqui também está falando, tem tanto a videira verdadeira, que é Cristo, que tem os frutos da terra, que é a sua igreja, e tem a falsa videira com seus frutos falsos, que é o diabo com os ímpios. 19,
E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Aqui está falando das uvas falsas, do ímpio. Tá? E o lagar foi pisado, aqui está falando da guerra do Armagedon. Guerra do Armagedon. Tá? E saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, isso aí vai ser a guerra do Armagedon. Hoje, lá em Israel, é o Vale dos Reis, atrás de Israel. Está preparado até hoje lá para esse grande dia. No espaço de 1.600 estádios. Tá? 1.600 estádios. É um mar de sangue. É um mar de sangue. Lá em Mateus 13:39, gente, fala assim, ó. O inimigo, 13:39, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, tá? São os anjos. Pessoal, acabou. Isso aqui eu vou deixar um pouco agora para amanhã, onde nós vamos falar sobre o milênio e a grande tribulação, tá? E a grande tribulação. Espero que vocês tenham gostado. Gente, fiquem até as nossas últimas 3 aulas, nossas 3 lives que nós vamos estar ensinando.